Você está aqui? Amém. Que igreja linda, né? Amém. Uma igreja repleta de jovens. Que coisa linda. Isso me enche o coração, me alegra a alma. É tão difícil, né? Nesses dias nós vemos uma igreja florida. Mas eu louvo a Deus porque eu conheci Jesus também com 22 anos. Com 22 anos eu recebi um chamado para o ministério. E eu não hesitei. Aos 22 anos eu disse: eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Na época eu trabalhava como modelo fotográfico. Fiz passarela há algum tempo. Trabalhei também na TV. Mas bem jovem, eu ouvi o chamado do Senhor. Aleluia. E já estou há quase 32 anos no ministério. E isso para mim não tem preço. Valeu a pena. Aleluia. Vale muito a pena você ouvir e responder ao chamado do Senhor. Não se perde nada, só se ganha. É lucro. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, jovens. Deus abençoe você, igreja. É uma alegria, é uma honra estar aqui, participando deste serviço de louvor, de adoração, de exaltação e engrandecimento. Aquele que venceu, que triunfou a morte, o inferno, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai no trono da glória. E intercede por cada um de nós. Aleluia. E hoje me deram uma incumbência muito especial. Falar sobre família, ministrar a família. E nós somos família de Deus. Então eu queria convidar você a abrir os seus olhos do coração, os seus olhos do entendimento e deixar o Senhor ministrar ao seu homem interior. Para que a palavra não fique apenas na mente, no intelecto, mas que ela desça para o seu espírito e encontre guarida. Porque é quando a palavra desce para o espírito, para o nosso homem interior, que ela torna-se realidade de Deus para nós. E família é uma instituição espiritual, é algo divino, que nasceu no coração de Deus, ali no Éden. Família, ela tem sido desde o princípio a base estrutural da sociedade de hoje, que nós vivemos como a sociedade de tempos passados. Ela é a estrutura de Deus para a igreja e para o mundo. Famílias bem estruturadas resultam em uma sociedade estruturada. Famílias bem estruturadas nos dá igrejas fortalecidas e um mundo melhor. Amém. Já diz o dicionário que família é casa, é tribo, é um grupo de pessoas ligadas pelos laços do parentesco ou do casamento. Seria pai mais mãe igual a filhos. A unidade de um homem com uma mulher gera no mundo um filho. Assim como da unidade da palavra e do espírito, gera-se no mundo espiritual um filho para Deus. Então família é algo lindo, maravilhoso, que nasceu no coração de Deus o Pai. Lá em Gênesis, você pode abrir sua Bíblia comigo, no capítulo 1, no versículo de número 28, está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aí quando você dá um pulinho em Gênesis 2:18, perdão, vai estar escrito assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem
para que esteja com ele. Na verdade, esses versículos aqui, eles não foram colocados na ordem cronológica. Porque se fosse, primeiro estaria: e disse o Senhor Deus, lá em Gênesis 1:28. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para que esteja com ele. E em Gênesis 2:18 estaria: e Deus criou o homem à sua imagem, e Deus os criou homem e mulher. Você percebe que Deus criou o homem depois que ele havia criado todas as coisas. Depois que ele trouxe à existência todas as coisas, ele criou o homem, ele formou o homem do pó da terra. E ele soprou sobre esse homem o fôlego da vida. E aquele homem, que era apenas um boneco de barro, tornou-se alma vivente. E depois de Deus haver soprado o fôlego de vida neste homem, Deus disse: não é bom que este homem esteja só. Homem de Deus, a mulher que está do seu lado, a mulher que você escolheu para esposa, a mulher que Deus te agraciou com ela, é um projeto santo, é um projeto divino. Porque Deus sabe que não é bom que o homem viva só. Então Deus cria a mulher com minuciosidade, com perfeição, com uma criatividade tremenda. A primeira anestesia nós encontramos aqui em Gênesis, quando Deus coloca o homem para dormir. Ele o anestesia, ele lhe faz um corte, ele lhe faz uma abertura, uma cirurgia, e em seguida do flanco do homem, muitos dizem da costela, do flanco próximo ao coração, ele lhe tira uma costela e dela ele cria uma obra de arte tremenda, uma obra de arte minuciosa chamada mulher. E Deus fez essa mulher tão cheia de peculiaridades que poucos a entendem, a compreendem na essência da compreensão. Porque a mulher é um grande, maravilhoso mistério de Deus a ser presenteado para o homem. E quando Deus diz: farei para ele uma ajudadora, no hebraico esta palavra significa: farei para ele um auxiliar, alguém que venha ajudá-lo, socorrê-lo, e auxiliá-lo. Homem, Deus viu, percebeu que você precisava de uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que lhe socorresse, alguém que lhe ajudasse, alguém que estivesse ao seu lado. E quando nós vamos esmiuçar a raiz dessa palavra ajudadora, nós vamos encontrar outro sentido: cercar, rodear, envolver, proteger, defender, e ajudar. Olha que linda a função da mulher na tua vida. Olha a função da mulher do teu lado. Deus te fez, e Deus fez a mulher para que ela te cerque, para que ela te rodeie. Deus fez a mulher para que ela venha te envolver, te abraçar, te proteger, te defender e te ajudar. Essa é a nossa função, uma das nossas funções como mulher e como esposa. E Deus, quando fez isso, Ele fez
com um propósito tremendo. Ele fez porque ele sabe exatamente quem eu sou, quem é a mulher e quem você é, quem é o homem. Então ele fez algo lindo para que se completem, se ajustem e tornem-se um só. Aí você pode até dizer, mas o meu relacionamento não é assim. Você pode até dizer, o meu casamento não funciona assim. Eu digo que ele não funciona até que Deus entre e seja o elo de ligação entre ele e você e ele. Não funciona assim até que nos coloquemos no centro da vontade divina, até que nos posicionemos como homem e mulher de Deus e venhamos vivenciar o que ele projetou, o que ele sonhou, o que ele desejou para nós como mulheres e homens de Deus, como casal, como família. A grande verdade é que o projeto de Deus é para ser vivido a dois. Então, os dois têm que exercer a sua parte nesta aliança. Os dois têm que desenvolver a sua parte neste casamento. Se um só se esforça, se um só luta, se um só batalha, se um só deseja, é difícil. Mas se há uma sinergia, a coisa começa a mudar. Olha o que está aqui escrito em Eclesiastes 4, versículo de 9 a 12. Abra sua Bíblia comigo. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa ou com facilidade. Olha o projeto de Deus. Olha o sonho de Deus. Olha o desejo de Deus para um casal, para um casamento. Um homem e uma mulher unidos num propósito divino, gerando o sonho de Deus, que é a família. Porque a família nasceu no coração de Deus, o Pai. E sem família, não tem sentido a vida. Não tem sentido a existência. Então ele diz, é melhor serem dois do que um. Mas Satanás, astuto, sagaz, levanta-se como a serpente tortuosa do inferno e começa a ditar um provérbio. Melhor só do que mal acompanhado. Satanás começa a instigar o homem, a serpente começa a mentir e a enganar, para dizer, melhor é sem ele. Você vai ficar melhor sem ele. Você vai viver melhor sem ela. Não! É mentira do diabo. Eu não posso dizer que isso seja uma regra de homens, não. É regra de Deus. De 2 é melhor. Satanás que quer nos dizer e nos fazer vivenciar uma vida de quebra de aliança. Porque casamento é aliança de sangue. E toda aliança, quando é quebrada, traz sobre si um peso de maldição. Toda separação, todo divórcio traz consigo perdas, dores, angústias, aflições, frustrações,
você deseja, almeja o rompimento de um relacionamento de aliança, traz consigo consequências desastrosas para os cônjuges, para os filhos, para a família, para a sociedade, para a igreja e para o mundo. Todo divórcio tem estragos. Então o projeto de Deus não é que você seja apenas você, rompendo a aliança, mas é que você, dentro do padrão divino, se una a esse homem ou a essa mulher e lute pela sua casa, pela sua família e pelo seu relacionamento. Porque quando Deus une um homem a uma mulher pelos laços do casamento, Ele tem um propósito de que vivam um relacionamento de aliança. Quando nos casamos, meu nome era Lucicleia Nery de Lima. Por causa da aliança eu me tornei Lucicleia Nery Prado. Eu ganhei o nome do meu marido. Então nós nos tornamos um pelos laços do matrimônio. E esse é o desejo de Deus, que venhamos viver um relacionamento, um casamento de sinergia. E que coisa é essa sinergia? Sinergia é quando dois objetos, ou até mesmo duas pessoas, agem da mesma forma para atingir um determinado objetivo. Sinergia pode ser utilizado para o casamento ou para níveis de amizades profundas, onde aquelas duas pessoas se esforçam, lutam, batalham, fazem de tudo para que o relacionamento dê certo. Então eu quero que você entenda que casamento não é feito a um. Casamento não é feito a 3. Casamento é feito a 2. E esses dois têm que lutarem, se esforçarem, batalharem para que este casamento dê certo. Por quê? São duas pessoas diferentes. É cultura familiar diferente. É cultura de país, muitas vezes, como aqui acontece muito, diferente. É cultura de posicionamento cultural, muitas vezes, diferente. Às vezes um formado universitário, formado, casa-se com uma jovem, uma moça, que não teve a oportunidade ou o privilégio que ele teve de fazer a universidade, de se formar. Então há uma diferença também na cultura, no conhecimento, no posicionamento social. Culturas diferenciadas. Uns são criados em um lar cristão, outros são criados em um lar que não tem nem religiosidade, que não conhece o princípio divino. Muitas vezes um rico casa-se com uma pobre, uma menos favorecida, ou uma rica casa-se com menos favorecido. Então, viver a 2 é uma arte, é um desafio, e requer esforço. O grande problema hoje é que quando se casa, já se casa com um pensamento distorcido da realidade de Deus. Se não der certo, separa. Hoje os relacionamentos são superficiais. Hoje os relacionamentos muitas vezes acontecem por interesse. Os relacionamentos surgem por conveniência, mesmo dentro da igreja, e não tem como dar certo.
distorcido da realidade de Deus. Se você entra no relacionamento fora do propósito divino, casar com quem se ama já tem suas dificuldades. Casar-se debaixo de amor, de paixão, de atração, de convicção, já traz consigo um peso de responsabilidade. Imagine casar por casar. Se Deus não intervir, o resultado é desastroso. Queridos, casamento nasceu no coração de Deus o Pai, como aliança de sangue ou aliança eterna, até que a morte os separe. Não está escrito, case-se com a mulher que você ama, mas está escrito, ame a mulher com quem você casou. Aleluia. Amém. Está escrito, respeite, reverencie, submeta-se ao homem que te desposou. Mas isso muitas vezes entra em conflito, porque os homens e as mulheres confundem o que é submissão. Mas nós vamos entrar nisso depois, outro dia, outra hora. Eu sei que lá em Gênesis 1:28 está escrito, e Deus os abençoou. E Deus lhes diz, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a face da terra. E Deus os abençoou. Aqui está o primeiro cerimonial de aliança, de casamento estabelecido aqui no Éden. Esse Deus os abençoou. No original é um termo rico de sentidos, e ele quer dizer, ai que coisa linda, e Deus os colocou de joelhos. Isto é cerimonial de aliança, e está escrito, e Deus os abençoou. É um termo rico que diz, os tornou plenos, um completa o outro. O que eu tenho, meu marido não tem. O que ele tem, eu não tenho. Mas o que eu tenho e o que ele tem, nos completa. As diferenças existem para que um complete o outro. E por incrível que pareça, antes do casamento, as diferenças é que atraem ao outro. E com o passar do tempo, são as diferenças que muitos usam como incompatibilidade de genes para que os separem. Como igreja, precisamos lidar e aprender a lidar com as diferenças. Não é porque somos diferentes que não podemos conviver. Não é porque somos diferentes que não podemos ter aliança. Pelo contrário, é porque há diferenças que podemos enriquecer um ao outro. Então o casamento os tornou plenos, saudáveis, prósperos, enriquecidos e beneficiados. É isso que Deus faz com você, homem, e com você, mulher. Deus dá um para o outro, para torná-los plenos, para enriquecê-los, para torná-los saudáveis emocionalmente, enriquecidos um com o outro, beneficiados pela bondade do Senhor. Mas não é fácil viver casamento nos nossos dias. Não é fácil viver em família nos nossos dias. Mas família é um projeto santo, maravilhoso e poderoso de Deus. Queridos, projeto de Deus nasceu para dar certo. Projeto de Deus é perfeito. Projeto de Deus não tem erros. A
Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então os planos do homem podem ser frustrados, mas os planos de Deus não. Aleluia. Que tipo de planos há no seu coração? Que tipo de projetos há no seu espírito? Que tipo de sonhos você tem? Seja você noivo, seja você namorado, seja você casado. Que projetos há no seu espírito? Olha, o projeto de Deus, se for vivido dentro do padrão divino, dentro do princípio divino, ele tem tudo para dar certo. Não tem como não dar certo. Olha o que está em Efésios 5, 22, 23, 24 e por aí vai. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Olha, esse é o padrão divino. Esse é o padrão de Deus. Aqui diz: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Quando você tem dificuldade de sujeição, de submissão a Deus, você vai ter dificuldade de submissão, de sujeição a seus pais, às autoridades constituídas, consequentemente ao casamento, ao marido. Porque a sujeição é ter um espírito submisso, e só tem quem é humilde de coração. Muitas vezes confundimos humildade com simplicidade. Eu posso até andar usando ouro, brilhantes, diamantes, calçar um sapato Prada, Gucci, seja o que for, usar o melhor, possuir o melhor e ser humilde de coração. Isso é simples. Mas muitas vezes eu posso andar calçado de havaiana, vestir de qualquer maneira e ser soberbo, orgulhoso, rebelde, resistente a todo tipo de ensino ou de ordenança. Mas quando eu tenho um coração recriado segundo Cristo, um coração humilde, simples, obediente, consequentemente, eu vou viver isso nos meus relacionamentos, independente de ser casamento ou não. Então, quando eu aprendo com Deus a me submeter a quem está acima de mim, seja autoridade constituída ou
qualquer outro nível de hierarquia. Eu vou ter facilidade de me submeter ao marido. E tem um mistério. Quando você aprende isso, Deus peleja por você. Aleluia. Deus trabalha a seu favor. Deus intervém na história. Ainda que Ele não mereça. Ainda que Ele não faça devidamente o seu papel. Mas se você, mulher, fizer o seu, Deus vai te garantir. Deus vai te dar vitória. Deus vai intervir a teu respeito. Aleluia. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Queridos, Cristo é o cabeça da igreja, mas Cristo não oprime a igreja. Cristo não humilha a igreja. Cristo não escraviza a igreja. Cristo não maltrata a igreja. Cristo não é carrasco para com a igreja. Cristo, Ele exerce um papel diferenciado na igreja. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja. Como tem sido o tratamento de Cristo para com você? Cristo nos ama a despeito do que somos. Cristo nos ama a despeito do que temos, do que possuímos. Cristo nos ama com amor perfeito. O amor de Cristo é perdoador, é restaurador, é reconciliador. Cristo supre, Cristo cuida, Cristo protege, Cristo defende, Cristo sustenta, Cristo guia, Cristo alegra, Cristo abençoa. Esse é o papel de Cristo Jesus para com a igreja. E a Bíblia diz que o homem tem que fazer esse mesmo papel para com a sua esposa. Amar, respeitar, reverenciar, considerar, tratar bem, proteger, guardar, livrar, suprir, orientar, instruir em amor. Glória a Deus. Aleluia. Fala, Deus. Ser carrasco não é papel de homem de Deus. Ser ausente não é papel de homem de Deus. Querer dominar pela força não é papel de homem de Deus. Querer pisar na mulher não é papel de homem de Deus. Porque esse homem de Deus tem que ter como espelho Cristo Jesus como cabeça da igreja e salvador do corpo. Aí, olha como funciona a coisa. Ele diz de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas também diz: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo Jesus ama a igreja. Queridos, uma mulher bem amada é diferente. Uma mulher bem amada, submissão para ela é consequência. Bem tratada, bem cuidada, protegida, suprida. Essa mulher vai ser submissa automaticamente. Ela não vai sentir o peso de submissão. Ela não vai ter dificuldade. Ela tem um marido que a agrada, então ela consequentemente vai agradá-lo. Ela tem um marido que a trata bem, consequentemente ela vai tratá-lo bem. Ela tem um marido que a respeita, consequentemente ela vai respeitá-lo. São princípios divinos. Um marido que a entende, que a compreende.
compreendendo também? É consequência. Isso é consequência. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher. Mas também a mulher deixa pai e mãe. Eu não estou dizendo esquecê-los, abandoná-los. Não. Eu estou dizendo que a partir do momento que há um casamento, que há uma aliança, é você e ele, é ele e você, e Jesus no centro. Aí, nada mais de casa de mamãe e de papai. Brigou, correr para casa de mamãe. Pode até vir, mas vai ouvir a mensagem: volte, e volte com pressa. Porque você agora tem responsabilidade, você agora tem deveres, você fez uma escolha. Viva a sua escolha e as consequências dela. É padrão de Deus, é padrão divino. Todas as vezes que Deus levanta um homem, que Deus chama um homem, convoca um homem, meu Deus, esse relógio não se converteu. Ai. Quando Deus chama um homem, quando Deus se revela a um homem, quando Deus fala com o homem, quando Deus dá direções para o homem, quando Deus decide abençoar um homem, prosperar um homem, Deus o faz visando não apenas o homem, mas ele e a sua casa, ele e a sua família. Porque o projeto de Deus não é para você, homem só. É para você e sua esposa. É para você e sua casa. O projeto de Deus, mulher, não é só para você. É para você e o seu marido, o seu companheiro. Deus é um Deus de unidade. Deus é um Deus de sinergia. Olha, nós vivemos um tempo em que as mulheres têm tido muitas oportunidades. As mulheres hoje estão galgando espaços e posições na sociedade, profissionalmente, que muitos homens não têm. Mas nem por isso você é melhor do que ele. E há um problema muito grande quando há papéis trocados dentro de uma casa e dentro de um casamento. No início pode parecer muito bom você ser líder, você ser independente, você ter seu dinheiro, você ter seu carro, você ter seu trabalho, mas chega um tempo e uma hora que isso torna-se um peso e um fardo. Chega um tempo e uma hora que você vai dizer: não estou aguentando mais. Sabe por quê? Porque nesse relacionamento você é a parte frágil, apesar de forte. Você é a parte sensível, apesar de resistente. Nesse relacionamento você foi criada para ser cuidada, priorizada, amada, protegida, suprida. E quando você inverte o papel, vai chegar uma hora que você vai cobrar do seu marido algo que você não deixou ele te dar antes. Você vai exigir que ele faça algo que você não exigiu antes. Ou vice-versa. E papéis trocados no casamento dá problema. Então nós precisamos saber qual é o nosso papel no relacionamento a dois. Bem, eu não sei se você lembra de Noé. Noé foi visitado por Deus. Noé recebeu uma revelação divina. No meio de uma geração pecadora, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração distanciada de Deus, no meio de
casavam, se davam em casamento, bebiam, prostituíam, faziam tudo o que queriam. Deus olha dos céus e encontra um homem justo, fiel, reto, que andava com ele. No meio de um caos, no meio de homens e mulheres pervertidos, corruptos, Deus encontrou um justo. Deus encontrou um homem que ouvia a sua voz, que se submetia a ele. E Deus se revela a este homem. E Deus diz: Noé, eu decidi destruir a terra com um dilúvio. Noé, eu decidi acabar com a existência humana. Mas eu encontrei você. Eu achei você no meio desta geração. E porque eu te encontrei, eu te achei. Eu quero mostrar para você o que está no meu coração. Eu quero que você se levante e construa uma arca. E eu vou te dizer como você deve construí-la. Eu vou lhe dar todos os detalhes. Eu vou lhe dar todas as medidas. Tudo que você deve usar e como deve usar para a construção desta arca. Porque no meio dessa geração perdida, eu encontrei você e a sua casa. Diga para quem está do seu lado: você e a sua casa. E ele diz: Noé, e porque eu encontrei você e a sua casa, eu decidi estabelecer minha aliança com você. E depois que você construir a arca, que eu vou lhe falar, que eu vou lhe mostrar, que eu vou lhe dar as diretrizes para construí-la, você vai entrar na arca. Mas você não vai entrar na arca sozinho. Você vai entrar com sua esposa. Você vai entrar com os seus filhos. E você vai entrar com as esposas dos seus filhos. E os filhos dos seus filhos. E quando vocês adentrarem, juntamente com todos os animais que eu determinei, que eu decidi, um casal de cada um deles, você fechará a porta da arca. E quando você fechar a porta da arca, o dilúvio virá sobre a terra. Mas você, a sua casa e aqueles que estão contigo serão preservados. Queridos, a arca era a salvação de Deus para Noé e para a sua casa, para Noé e para a sua família. A arca era a proteção de Deus, era o livramento de Deus, era a salvação sendo estendida para aquele homem e a sua descendência. Sabe o que eu quero lhe dizer nesta noite? A salvação de Deus não é só para você. A salvação de Deus é para você e para a sua casa. É para você, é para a sua família. É para todos aqueles que Deus te deu, que Deus te confiou como descendência. A proteção, o livramento, a vida de Deus, a revelação de Deus é para todos nós. Sabe o que é que Deus está dizendo? Nenhum dos seus se perderão. Você não vai entrar pela arca da salvação sozinho. O meu projeto não é só para a sua vida. O meu projeto não é só para você. É para você e os seus. É para você e aqueles a quem você ama. É para você e aqueles que um dia eu lhe confiei como descendência. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Não, Noé. Seus filhos não se perderão. Sua esposa não se perderá. Suas noras não se perderão. O meu projeto é para todos vocês. Sabe o que eu vim lhe dizer aqui nesta noite? A porta da arca ainda está aberta.
A porta da salvação ainda está aberta. Aleluia. Mas você precisa estar posicionado. Você precisa estar posicionada no centro da vontade soberana de Deus. Você precisa ser diferente e fazer diferença em meio a essa geração pervertida, corrupta e pecaminosa a qual você vive. Glória a Deus. Você não pode ser mais um. Você não pode ser mais uma que vem uma ou duas vezes na semana na igreja, assenta-se nessa cadeira e está feito. Não! Você precisa viver a palavra. Você precisa praticar a palavra, custe o que custar. Dom que não é a renúncia. É necessário praticar. Porque quando você é praticante da palavra, não apenas ouvinte, você se torna sábio. A Bíblia diz que nós precisamos ser como um homem prudente. Um homem prudente que decidiu construir uma casa. E quando ele decidiu construir uma casa, ele decidiu escolher um lugar seguro, um lugar estável, um lugar de fundamento, para começar a edificar aquela casa. Eu e você não podemos ser como aquele homem prudente que decidiu construir uma casa e a construiu num lugar indevido, de maneira indevida. O homem sensato construiu a casa na rocha, lugar alto, lugar firme, lugar sólido, lugar seguro, lugar com fundamentos. O homem prudente, ele decidiu construir a casa, mas construiu na areia, sem base, sem alicerce, sem fundamento, sem estrutura, sem solidez. E a Bíblia diz que o homem prudente é o homem que ouve e pratica a palavra. E o homem prudente é aquele que ouve e não a coloca em prática. É negligente, é tolo. E o prudente construiu a casa na rocha. Vieram ventos, tempestades, maremotos, assopraram contra a casa que estava na rocha, mas não a derrubou, não a destruiu, porque a casa tinha alicerce sólido. Isso fala dos intempéries da vida. Isso fala das adversidades. Isso fala das circunstâncias difíceis. Isso fala dos levantes, das oposições de Satanás, que lutam, que tentam, que investem para destruir, para derrubar, para acabar, para anular a tua casa, a tua família, teu casamento. Mas se tiver na rocha, na pedra de esquina, na pedra angular que é Jesus Cristo, venha o que vier, aconteça o que acontecer, levante-se quem se levantar, a casa vai permanecer firme. A casa vai permanecer de pé. Aleluia. A casa não será derribada. Aleluia. Você pode até sentir um abalo. Oi, canta lá, balai. Você pode até sentir o medo da tempestade. Oi, anda lá, balai. Mas a casa vai permanecer no lugar devido, Aleluia. porque ela está na rocha. Aleluia. Glória a Deus. Agora a casa construída sem fundamento, sem alicerce, sem Cristo como base, sem Cristo como fundamento, sem Cristo como alicerce. O primeiro vento, a primeira tempestade que soprar contra ela, a derruba, desmorona, destrói. Precisamos tomar uma decisão hoje. Precisamos tomar posicionamentos hoje. Precisamos decidir edificar nossa casa, nossa família, nosso
nosso casamento, nossos relacionamentos na rocha. Porque na rocha estaremos seguros. Aleluia. Teremos garantia Oh, glória. de que venha o que vier, aconteça o que acontecer, permaneceremos de pé diante dele. Aleluia. Aleluia. Queridos, não sei se você lembra de Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos por causa do Evangelho. E quando eles foram presos, decidiram colocá-los num lugar bem remoto, bem separado dos demais presos, num canto do calabouço, num lugar frio, em um lugar gélido, em um lugar mal cheiroso, em um lugar que com certeza era desagradável. E a Bíblia diz que quando prenderam os pés, depois de haverem machucado eles de forma dura, eles estavam sangrando, machucados, feridos, com os pés presos por correntes em um tronco de madeira. E em meio àquele caos, chegando à meia-noite, porque há um mistério à meia-noite. A meia-noite traz mistérios, mas eu não posso entrar nisso agora. Chegando à meia-noite, Paulo e Silas, amarrados por correntes, presos, feridos, sangrando, cheios de dores, no frio, no canto da prisão, separado dos demais presos, tomaram uma decisão. E eles decidiram: vamos cantar e vamos orar. Vamos louvar e orar, orar e louvar. E eu não sei que tipo de louvor, mas eu posso até imaginar que eles começaram. Tu estás aqui, Aleluia. estás neste lugar. Aleluia. Tu és o meu Senhor, fora de ti não há. Operando tu, ó Deus, quem impedirá? Eles estavam louvando Aleluia. e oravam. Eu não sei que tipo de oração eles faziam, mas a Bíblia me diz que eles oravam. E de repente, diga de repente. De repente. Porque Deus é o Deus que age no de repente. De repente, um terremoto. E um terremoto que abalou os alicerces da prisão. E um terremoto que não trouxe dano a nenhum dos presos, mas um terremoto que soltou as cadeias de todos eles. Aleluia. Glória a Deus. E nenhum dos presos saíram do lugar onde estavam, ficaram petrificados, pasmos com o acontecimento. Aleluia. Aleluia. O carcereiro, quando ouviu o barulho, ouviu o tremor, Aleluia. correu para a cela onde eles estavam. Oh, glória a Deus. Olha, e a prisão era maior do que aquele local, mas somente aquele local foi atingido
pelo terremoto de Deus. Somente naquele lugar a terra tremeu. Somente naquele lugar as cadeiras se quebraram. Somente naquele lugar o sobrenatural se manifestou. Aonde tinha mais homens de Deus orando e louvando, louvando e orando. E eu quero lhe dizer, quando você se levanta dentro de casa, dentro do trabalho, no seu carro, seja o que for, em que tipo de prisão você estiver, mas a sua alma estando livre, o seu espírito estando livre, você se colocando diante de Deus, em louvor, em oração e em louvor, Deus vai dar uma ordem, Deus vai dar um comando, Deus vai bradar do céu, Deus vai mover essa taça de poder, o sobrenatural vai acontecer. Aleluias, aleluias. O carcereiro entrou assustado, Glória a Deus. puxou a espada da mão para se matar, porque pensou que os presos haviam fugido. Paulo diz: não temas, não tenhas medo, não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Você já viu presos se tornando livres e permanecendo no local da prisão? E de repente o carcereiro cai de joelhos diante deles e diz: o que farei para que eu seja salvo? Aleluias, O que é que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Aquele entendeu que aquilo não era algo normal, não era algo comum. Maravilhoso Deus. Poderoso Jesus. Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Aleluia. E será salvo tu Glória e a tua casa. Tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Aleluia. Aquele que os havia prendido, aquele que os havia encarcerado, maltratado, agora toma eles, leva para sua casa, lava-lhe os vergões, prepara a mesa, os convida a sentar e a comer. Paulo e Silas pregam e toda a sua casa se converte ao Senhor Jesus. Toda a sua casa se rende ao poder do Evangelho. Toda a sua casa se prostra diante do grande, do eu sou, do eterno, do maravilhoso, do conselheiro, do grande, do Deus de Israel. Tão grande és tu, ó Deus. E aquele que estava no calabouço, acorrentado, agora livre, assenta-se à mesa para comer com eles. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de relacionamento. Mesa é lugar de gratidão. Mesa é lugar de celebração. Mesa é lugar de amigos. Mesa é lugar de íntimos, ou aqueles que nós desejamos estreitar os laços com eles. Mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de alegria. Mesa é lugar de aprendizado. Mesa muitas vezes torna-se lugar de correção, mas é lugar de saúde emocional, de bem-estar. Por que será que Satanás tem tentado de todas as formas nos tirar o prazer e a alegria de nos assentarmos à mesa com os nossos? Por que será que a mesa tem saído de cena dentro da nossa casa, da nossa família? Por que será que hoje todos querem comer à frente de uma TV? Ou no quarto? Ou lá fora? Mesa é projeto de Deus. E muitos não sabem, não conhecem o valor da mesa. Queridos, estudos comprovam que crianças que são criadas
ao lado dos seus pais, que assentam-se à mesa da comunhão, são crianças diferentes. São crianças seguras. São crianças com um QI mais elevado. São crianças mais obedientes, mais submissas. As nossas crianças estão entregues aos games. As nossas crianças estão entregues aos desenhos. As nossas crianças estão entregues a qualquer distração, porque é mais fácil criá-las assim do que ali na cama sobre cair aos nossos olhos, na disciplina, nos limites que devem ser colocados. Filhos rebeldes, desobedientes, desrespeitosos. Precisamos nos levantar. Precisamos nos colocar de pé. Ai, Jesus, 9:5. Precisamos tomar posicionamento para que a história da família mude. Uma família bem estruturada é diferente e faz diferença. Uma família com a bênção de Deus é diferente. Gênesis 12:3. Eu tinha muito a dizer, mas o tempo não nos deixa. Deus há de nos preparar outro tempo. Quando Deus revelou-se a Abraão, Deus fez a ele promessas, mas também fez para a sua descendência. E em Gênesis 12:3 está escrito: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Essa bênção repousa sobre mim. Essa bênção repousa sobre você. Essa bênção repousa sobre a nossa casa, a nossa família, porque hoje por fé nós somos descendência de Abraão. Hoje por fé nós somos Israel de Deus. Hoje por fé nós fazemos parte da família real, da família de Deus. Essa bênção está nas nossas vidas. Nos levantemos dentro da nossa casa. Nos levantemos no meio da nossa parentela. Sejamos voz profética, voz de Deus, atalaias de Deus. Comecemos a profetizar a palavra, as promessas, em o nome de Jesus. Amém. Satanás sabe da bênção de Deus para a família, e ele quer roubá-la a todo custo. Ele quer tirá-la a todo custo. Mas depende de mim, de você, do nosso posicionamento dentro de casa, dentro da família, do casamento, dos relacionamentos. Você lembra quando Satanás estava rodeando a terra e foi até Deus? E ele disse, e Deus olhou para ele e disse: vixe, meu servo Jó, homem reto, fiel, justo, que se desvia do mal. Aí olha Satanás, também pudera, né? Você tem abençoado ele, você tem abençoado o gado dele, você tem abençoado a casa dele. Satanás sabe que a bênção de Deus está na nossa vida e está na nossa casa, e muitas vezes nós não sabemos, nós não conhecemos ou não colocamos isso em prática, porque ainda não desceu ao nosso espírito. A bênção de Deus está na nossa vida, está na nossa casa e em tudo que nos diz respeito. Satanás disse: você abençoou a casa dele, abençoou o gado dele, cercou ele, protegeu ele, concebe. Queridos, há um muro de fogo ao nosso redor. Há uma sebe divina ao nosso redor. Há um cerco de anjos ao nosso redor. E consequentemente ao redor da nossa casa e dos nossos. Quantos livramentos Deus não tem dado. Quantas coisas tremendas Deus não tem feito. Deus ama a família. E eu vou terminando
Salmo de número 68, versículos 5 e 6. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus é o Deus da paternidade, enquanto Satanás é o pai da orfandade. Deus é o Deus da paternidade. Deus faz com que o solitário viva em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Uau! Mas aos rebeldes, Ele faz com que habitem em terra seca. Esse texto revela o propósito de Deus em sarar, suprir e preservar a família. Esse texto apresenta aqui o referencial da paternidade, Deus como referencial da paternidade divina. Deus, o restaurador das famílias. Deus jamais abdicou desta posição de pai. Enquanto Satanás é o pai da orfandade, Deus é pai do órfão e da viúva. Amém. Eu estava falando para o meu marido hoje que algo que me chama muita atenção na Bíblia é o zelo de Deus, é o cuidado de Deus para 4 classes de pessoas: órfão, viúva, pobre e estrangeiros. E eu disse, eu ainda vou pregar essa palavra na revelação do Espírito para a igreja. Se você é órfão, a mira de Deus está em você. Se porventura é viúva, você também não está só. Os olhos de Deus repousam sobre você. O cuidado de Deus repousa sobre você. Se é pobre, Ele é o Deus que enriquece a muitos. E o cuidado dele está sobre a sua vida. E se é estrangeiro, se alegre. Ele é o teu defensor. E Deus vai começar a fazer algo aqui, na vida de estrangeiros. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas vai haver, aleluia, um terremoto de Deus, uma intervenção de Deus, fazendo algo acontecer para favorecer muitos aqui. Aleluia. Coisas que estão presas serão desatadas. Coisas que estão paradas entrarão em movimento. Glória a Deus. Aleluia. E algo que parecia perdido para alguns, haverá restituição. Amém. Aleluia. Deus enviou Jesus. Ele deixou o seu direito de unigênito do Pai para tornar-se o primogênito de muitos. E isso nos incluiu no seu reino familiar. Ele pagou um preço altíssimo para que eu e você deixássemos de sermos bastardos para nos tornarmos filhos de Deus. Aleluia. E esta é a dinâmica da restauração familiar. A paternidade de Deus, que expulsa a companhia da solidão, que solta as cadeias da rejeição e faz a personalidade prosperar. Porém, para Deus romper o jugo da orfandade, e eu termino aqui, é necessário que rompamos com o jugo da rebelião em nossas vidas. Para deixarmos de sermos órfãos e nos tornarmos filhos de Deus, precisamos sair da posição de vítimas e sermos batizados no batismo da reconciliação. Isso acontece quando nós ouvimos a palavra, cremos na palavra, recebemos a palavra e dissemos sim para o plano da redenção. Sim para a salvação que há em Cristo Jesus. Aí nós deixamos de sermos órfãos. Eu vim conhecer a paternidade quando eu conheci Jesus.
Mataram meu pai quando eu tinha 1 ano e 3 meses de idade. E até os 22 anos eu não sabia o que era uma paternidade. Eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Aos 13 anos de idade eu já levantava às 4 da manhã para trabalhar na feira, para ajudar minha mãe e minha avó a comprar meu material de escola e o meu uniforme. Então até os 22 anos eu não sabia o que era paternidade. Eu não conhecia o valor de um pai. O que era ter um pai? Até que eu ouvi o Evangelho. Recebi o Evangelho. E eu disse sim para Jesus Cristo. Aleluia. A partir de então, eu conheci a paternidade divina. Eu deixei de ser órfã. Satanás deixou de me enganar. Deixou de me aprisionar com a sua rejeição, com a sua solidão, a insatisfação e a dor de desconhecer um pai. E o Espírito Santo veio e tomou posição na minha vida, adentrou dentro de mim. E aí eu entendi o que Efésios 2:19 diz: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas sois concidadão dos santos e membro da família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então eu comecei a ter uma identidade de pai e comecei a ser edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a minha pedra de esquina, a minha pedra angular. Eu ia falar um pouco sobre paternidade, mas Deus nos dará outro tempo, Amém. outra oportunidade. Amém. Família é projeto de Deus. A família tem a bênção do Senhor. Deus nos garante como família. O grande problema é decidirmos vivermos os princípios por Ele estabelecidos. A Bíblia diz: filhos, obedecei a seus pais, honrai a seus pais, para que possais viver vida longa e viver bem sobre a face da terra. É princípio de Deus. Filhos, honrai, respeitai, reverenciai os vossos pais. Obedeçam, submetam-se a vossos pais, para que possam ter vida longa e viver bem nesta terra. Amém. Aleluia. É princípio. Eu ainda não vi um filho obediente. Eu ainda não vi um filho que honra, que respeita pai e mãe não ser abençoado. Todo filho obediente que respeita e reverencia os pais é filho abençoado. Aleluia. É filho que vive bem sobre a face da terra. Marido, amai vossas esposas como Cristo ama a igreja, porque ninguém aborrece o seu próprio corpo. Ah, mas eu não amo mais. Amor é decisão. Mudar de esposa é mudar de problema. Mudar de marido é mudar de problema. Por isso, tomemos uma decisão nesta noite. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor. Vamos participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E quando você for fazer parte desta mesa, que é um cerimonial de aliança, que é um cerimonial eterno, que nos traz à memória a nossa filiação com Deus o Pai, por meio de Cristo, você participe desta mesa, pensando na sua família, como um projeto santo de Deus. E assim como essa mesa
traz força e saúde para aqueles que participam dela com discernimento. Deus lhe trará força, graça, sabedoria, revelação e discernimento, para que você viva o projeto que Ele preparou para você e para a sua casa, para você e para a sua família. Coloquemos-nos de pé. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, no nome de Jesus, Pai, aqui estão famílias, jovens que um dia serão pais, mães, casais. Pai, estamos debaixo do Senhor, Pai, da sua proteção, e queremos que o Senhor guarde nossas vidas, nos dê sabedoria e decisão, Pai, para melhorarmos aonde precisamos melhorar, sensibilidade para ouvir a Tua voz, ó Deus, e obediência para obedecer ao Senhor. Abençoe cada vida aqui, Senhor, que nenhum saia, Pai, sem a Tua presença, sem o toque do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém?